Resolvi então gravar a parte aí de o que é ownership. Acho que eu pensei melhor, eu vou seguir o que tá escrito mesmo, né? Porque se eu tivesse feito isso antes, o vídeo não estaria tão confuso, mas dane-se. Vamos lá, ownership básico. Todo valor em Rust tem um dono, owner. Quando esse valor é atribuído a outra variável, o ownership pode ser movido, no caso de tipos que não implementam copy, copiado automaticamente, no caso de tipos que são copy. Tipos como string, vec, box não implementam copy, então são movidos. Tipos primitivos como inteiros, booleanos, chars implementam copy, então são duplicados. O que isso quer dizer, tá? Primeiro, para entrar nisso, tem que saber o que é realmente tipos primitivos. Então, como eu mostrei aqui antes, de dados, tipos primitivos, tudo que é são primitivos, né? Não. Não, tudo aqui é primitivo, na verdade. Não tô vendo nada que não seja. Tirando isso, né? Isso, eu acho, os outros são primitivos. Hum, tipos lógicos chars, arrays, acesso inválido. Enfim. Então, aqui tá uma listinha. Já é? Enfim. Eu não sei se eu falo o que que é copy agora. Hum, não, vamos deixar depois, para depois. Primeiro, vamos pensar no seguinte. Tipos primitivos são copiados automaticamente. Tipos não primitivos são movidos. O que isso quer dizer? Isso aqui é um não primitivo, porque é uma string. Quando eu atribuo S1 para S2, isso aqui deixa de existir e vem para cá. Ou seja, se eu tentar utilizar S1 aqui embaixo, aqui, até aqui, não vai ter como, porque foi movido. Se eu não me engano, cria até um endereço novo, etc, tá? Eu não me recordo agora. Mas o que tem que ter em mente é, isso aqui deixa de existir. Então, realmente, eu acho que pensando por esse lado, não existe mais endereço, mas foda-se, na verdade. Tem que pensar que isso aqui deixa de existir, some, evapora na mesma hora, enquanto vem para S2. Então, S2 ainda tem a string olá, neste caso, tá? Isso aqui funciona para todos os tipos não primitivos. Já num tipo comum, como um inteiro, ele copia, tá? É como o Rust funciona, cara. Nesse caso aqui, eu tô atribuindo y para x, então aqui embaixo eu vou ter acesso ao x ainda e também ao y. Cara, é como o Rust funciona pelo que tá escrito no livro, isso é do livro. É algo muito rápido de ser feito, então, tipo assim, por isso que ele só copia. Acredito que seria muito mais custoso ele excluir do que copiar, por exemplo. O Rust funciona assim, é o que eu imagino. Ah, então, cara, essa é a ideia de ownership. É você hum, transferir realmente o dono. Então, o dono aqui não existe mais e tá para cá, enquanto aqui simplesmente você deu um copy, né? Funções podem se tomar, funções também podem tomar posse de um valor. Quando passamos o valor diretamente para uma função sem e-comercial, o dono muda. Isso também acontece com valores não copy como string. Vamos mudar não copy por valores que não são primitivos. Então aqui foi declarado uma string. O nome é movido para a função e não pode ser mais usado aqui. Logo, isso aqui vai dar erro. O que quer dizer, tá? Existem duas maneiras de você passar algo para uma função. Pode ser assim ou pode ser assim. Desse jeito, você está passando a referência. Sem isso, você está passando o, o valor da sua variável. Eu já mexi, por exemplo, com VBA, né? Então lá tinha tipo, quando você cria uma função, você fala by ref ou by value. Nesse caso é o by value. Você está passando realmente o valor da função. É, Você está você tá movendo essa variável aqui para dentro. Pensa que é isso. E por você estar movendo
ela não existe mais nesse contexto aqui. Se você quer que isso aqui volte a existir nesse contexto, você tem que fazer com que esse imprime nome retorne algo. Porém, aqui a gente pode ver, né? A função recebe uma string por valor, ou seja, ela não retorna, ela não se torna, ela se torna a nova dona. Aqui no caso, né, deveria ser assim também, aqui deveria ser assim. Eu estaria recebendo por uma referência, tá? Ah, ao fim da função, o valor será descartado. Ou seja, isso aqui entrou aqui, nesse contexto não existe mais, eu não consigo printar. E aqui dentro eu consigo printar, porém essa função morreu. Quando essa função morre, já era. Esse valor morre junto. A memória é liberada. Algo importante ser dito, que também está no livro, sempre que termina um bloco. Isso aqui tem a ver com escopos e tal, né? É óbvio isso, mas é bom falar como funciona por baixo dos panos. Sempre que termina uma função, nessa parte, o Rust chama um método chamado drop. Aí, ó, o drop, até o autocompleto. O drop é chamado automaticamente quando uma função termina. E essa função é drop porque ela é responsável por liberar a memória, né? Algo interessante para evitar. Eles até falam que isso é para evitar vazamento de memória, etc. Enfim, vamos ver aqui. O método clone permite criar uma cópia profunda dos dados. Com string, isso significa criar uma nova alocação na heap, copiando todos os caracteres do original. É aqui que entra uma coisa, tá? Dados não primitivos, tipos não primitivos, possuem este método clone. Por isso que métodos primitivos, só de você atribuir aquela variável x a uma variável y, ela já copia, porque é muito barato fazer isso. Já se você quiser copiar um dado mais complexo, você tem que usar o ponto clone. E neste caso, quando a gente usa o ponto clone, tanto A quanto B existem. Como usamos clones, clone A ainda é válido, ou seja, isso aqui não deixa de existir. Agora você tem duas coisas criadas na RIP, tá? O livro. É, aqui, cara, eu tô falando sério, esse livro é muito bom, velho. Eu tô gostando muito de ler, mano. E olha que eu odeio ler coisas. Ah, não, coisas técnicas eu gosto, na real. Mas vamos lá. Aqui, cara, ele dá algumas imagens muito boas, tá? Deixa eu ver. Tá, aqui ele só fala que e na RIP algo, na stack algo aponta para RIP. Aqui seria o deep copy, né? Seria o clone. Ou, nesse caso o clone porque aqui ele tá tratando uma string. Então, você tá vendo que aqui agora existem, esse aqui é o clone, deixa eu ver. Não, desculpa, o clone é este aqui. Então, uma coisa aponta para outra coisa. Tipo, uma string, um ponteiro tá apontando para essa string, e quando você dá um clone, simplesmente aparece dois desse, né? É, neste caso aqui, when you assign data copies, mean the copy, the pointer, the length, and the capacity. E do not copy the data. Ah, desculpa, cara. Vou até traduzir isso em português, ó, me baguncei. Quando atribuímos S1 e S2, os dados strings são copiados, ou seja, copiamos o ponteiro, o comprimento, a capacidade, copiamos o ponteiro, o comprimento e a capacidade que estão na pilha. Não copiamos dados no heap ao qual o ponteiro se refere. Em outras palavras, a representação dos dados na memória se parece com a figura. Então, na verdade, hum, isso aqui provavelmente tá até errado, cara. Deixa eu até jogar aqui no chat GPT. Hum, ver. Você tem certeza que é criado uma nova string na heap? Ver o que ele fala. Sim, tenho certeza. Hum,
Tá, mas a questão é... Isso aqui é uma string. Vamos pegar isso aqui. Mas isso é... Vamos ver o que ele fala. Eu não tô... Excelente pergunta. E ele toca num ponto crucial para entender a diferença entre atribuição normal e uso clone com um string. Vamos explicar com calma. Isso não está falando do ponto clone, e sim de uma atribuição direta como... Ah, tá. É o do mover, cara. Come bola. Tá. Hum, sim. No caso, é isso aqui, cara. Só que eu não sei por quê. Eu não sei. É que tem que ler o contexto aqui, cara. Eu não sei porque aqui tá assim, mas aqui embaixo, ó como fica, né? Aqui ele invalida esse e utiliza só esse, né? Tem este pequeno detalhe. Enquanto o clone realmente deixa existir nos dois. Tem este ponto aí. Tá, come bola. Nas imagens. Então o clone, ok, deixa os dois criados. E é isso, cada um apontando realmente para pra um endereço na RIP. Enquanto aqui eles em determinado momento, uma hora aponta pros dois, mas isso aqui chega uma hora que é invalidado. Beleza. Vamos para outro ponto. É... Ah, oh, meu Deus, eu fechei. Não. Em vez de mover o valor, podemos apenas emprestá-lo com e-comercial. Isso cria uma referência imutável. Aqui é imutável, mas a gente pode fazer isso, né? Beleza. Foda-se. Aqui. Vai ser assim, inclusive. É isso mesmo. Aqui eu preciso. Ah, não. Quer dizer, não sei, na verdade. Eu preciso. Tá. Quer dizer, é... preciso. Mas enfim, por enquanto. Tá. Emprestá-lo com e-comercial, exclui uma referência imutável e a função pode ler, mas não modificar nem tomar posse. Isso é conhecido como borrowing. Tá bem difícil. Em Rust. Então aqui a gente tem uma string, certo? Empresta o valor para a função sem mover, ou seja, ainda existe nesse contexto. A função recebe uma referência imutável e string e apenas lê. Exato. Vamos fazer uma coisa. Isso, isso igual. Não é possível alterar aqui. Mas não vai reclamar, será? Não vai reclamar? Eu achei que provavelmente vai reclamar só em tempo de compilação, né? Mas enfim. Fechar. Depois eu vejo isso. Ah, podemos também emprestar valores de forma mutável e com. Beleza. É o que eu queria ver. E com e-comercial permitindo modificações sem mover o ownership. Regras importantes. Só existe uma referência mutável por vez. Isso evita condições de corrida data races em tempo de compilação. Então tem uma string, adiciona exclamação, ela ainda existe aqui, só que, cara, isso aqui é como a gente trabalha normalmente, na verdade, né? Porque essa parte aqui de boring, pelo menos nas linguagens que eu mexo, não existe. Tipo, eu declaro algo aqui, ela sempre estará aqui. E aqui é. Desculpa. Era esse aqui? É, é válido ainda, na verdade, né? Mostra o tamanho. Só que aqui ele não permite alterar, né? E, tipo, sei lá, nas funções hoje. Depende, na verdade, né? Em JavaScript, por exemplo, se você passar um objeto, você consegue mudar as propriedades internas dele, isso vai refletir lá fora. Mas se você passar uma string para uma função, se você mexer nessa string dentro da função lá fora, ela não mexe, né? Se não me engano. Enfim.
Então aqui você empresta o valor, esse ainda é válido. Não, onde que é? Não imprime o valor. É, isso aqui no caso que não existe, né? Muito, pelo menos nas linguagens que eu mexo, né? É, no caso, sempre vai estar visível fora. Enquanto aqui não, aqui você realmente. Não é boring, mas você realmente o dono muda, né? Aqui você só está emprestando e você pode emprestar sem permitir que o, a função nova altere, então sem nem modificar nem tomar posse. Porém, aqui ele também não toma posse, porém você permite modificações. Então, o dono ainda é esse aqui, mas aqui dentro você permite que essa função faça alterações lá fora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora, seguinte, trazer para cá. Nesse caso, a função interna cria algo novo na ou não. Depende da capacidade interna da string. Rust gerencia string, que internamente é um vec com um buffer que tem length, capacity, quantos bytes estão ocupados, capacity, quantos bytes pode comportar-se. Ele verifica se a espaço na alocação toda heap. Se houver, ele apenas escreve na sequência de bytes. Se não houver espaço, o host realoca um novo buffer maior na heap. Copia os dados antigos, mais o operator e atualiza o ponteiro na stack. Uhum, tá. Pega novo buffer maior, copia, atualiza o ponteiro da stack para nova buffer. Então, assim, pode haver o problema, mas não necessariamente vai depender da capacidade. Tá. Mas ele cria alguma. Mas ele cria no consumo de memória. Cria na. Ou não. Não, ok, eu não quero saber do push, amigo. Eu quero saber. Não, ok, ok, ok. Isso dá preguiça de ler, cara. Quero saber. Temos concluir. Temos que pegar na stack e o valor na. Quando eu passo a variável referência é criado localmente na função um novo consumo de memória, que você está emprestando um string imutável. A função não recebe uma nova string, ela recebe um ponteiro. A função armazena uma referência, um ponteiro na stack dela. Tá no frame dela. Esse ponteiro aponta para o local da string original, portanto, é um pequeno dado na stack da função local que é a referência em si. Aí a função tem a stack dela. A função recebe um papel com o endereço do valor, não o valor em si. Hum, tá. Então,
Então, na função, temos na stack original algo, o ponteiro original, e na função e na stack da função uma cópia deste ponteiro. E dá o endereço que eu cuido do resto. E porque a função não utiliza o ponteiro da stack original raiz? Porque ela tem que copiar. Porque isso é como as chamadas de função funcionam aqui, excelente. O que realmente acontece quando você faz isso, você está passando um argumento para a função. Isso significa a stack da função modifica, tá? Precisa ter uma entrada local chamada S. Perfeito. Essa entrada recebe o valor notável string, ou seja, uma cópia do ponteiro da string original. Esse valor é empilhado como argumento na stack da função. Por que não usar diretamente no script chamador? Encapsulamento e isolamento de stack frames. Cada função tem seu serviço essencial para que funções possam ser chamadas recursivamente, parâmetros são propriamente chamadas, a execução seja segura e previsível. Conter em si é um valor simples, depois copiado de forma barata, apenas 8 bytes em um sistema de 64 bits. Então não há custo real em duplicar esse ponteiro, isso é que da função. Chamada de função segue em convenções de chamada Kernel Conventions. Isso vale para Rust, C, C++. Os argumentos são empilhados na stack frame da função ou passados via registradores, mas sempre de forma isolada. É como emprestar uma chave para alguém. Você faz uma cópia da chave, entrega, não entrega o seu chave inteiro. Conclusão: a função tem seu próprio parâmetro local. Esse parâmetro é uma cópia do ponteiro, não do valor se permite. De forma sucinta. Se quiser, endereço. Então, 8 mais. E, sim, de forma sucinta. Um ponteiro curto vai de um sistema de 64 por 500. A moderna espaços questões de mais 4 bits. 8 bytes. Isso vale para tal. O gráfico da ultimação de no pointer niche. Não sei o que é isso. Em 132 ponteiro com 4 bytes. Se quiser, posso mostrar. Beleza. Entendido. Isso aqui foi algo que eu pedi pro ChatGPT fazer pra mim. Exibir uma tabela resumindo os quais tipos consome copy e quais não. Tipos copy são simples, leve e com tamanho fixo, conhecido em tempo de compilação. São duplicados automaticamente sem clone, como eu falei, né? Então aqui os tipos que aceitam isso, por exemplo, tipos não copy, envolve dados alocados na heap ou em recursos exclusivos. Exigem clone para duplicação ou e-comercial para uso temporário. Exemplo, strings, tal. Não entendi para uso temporário, se é para isso e enfim. Então, tabela de tipos, copy não copy. Tipo é copy. Isso aqui precisa de repeat. Então, não copy. E32 é copy? Sim. Ou seja, vai copiar automaticamente. E ó, aqui ó, o tipo estático aqui. Desculpa, aqui. Então, tipos compostos não copy. Não são copy string, porque são valores não primitivos no caso, né?
Então, é copy? Não, então tem que ser com ponto clone no caso. Cara, boring, na verdade, ownership, na verdade, eu achei bem tranquilo de entender. Não sei se eu passei por toda essa parte ah, de memória antes. Dei uma boa estudada nisso. Mas eu achei bem tranquilo de entender. Depois eu vim para referências e empréstimos. Boring aqui, né? Sei lá se é empréstimos. Pelo menos essa parte é menor. Mas vamos ver aqui, ó. Vendo com referência. Olha aqui, cara. Eu estava falando. Mas enfim, foi isso depois. Bom, e é mais esse vídeo aí do diário de aprendizado de Rust. E bom, meus vídeos, mais uma vez, sempre vai ser nessa pegada meio aleatória, conversando comigo mesmo e às vezes com vocês. Fechou? Valeu, rapaziada. Tamo junto.